O meu pai é que foi, não há dúvida nenhuma, a pessoa que mais insistiu para que nós fizéssemos aqui um cinema e outro em Sevilha de Boga. E o meu avô, como tinha uma grande afinidade com o meu pai, porque era o seu braço direito, era o meu pai, e o meu pai, praticamente este cine teatro, era a menina dos olhos do meu pai, convenceu o meu avô, e o meu avô também não pôs grandes objeções e até concordou também que se fizesse aqui um cinema em albergaria, porque o que havia era um edifício antigo, praticamente sem grandes condições. Tinha aqui um anfiteatro, tinha uma escola, tinha o quartel dos bombeiros, que era tudo em miniatura. A única coisa que ficou do teatro antigo é uma pedra da soleira da porta principal, uma pedra talvez aí 2 metros ou 3 metros por 2 ou 2,5 por 2, que é o que está debaixo daquela coluna redonda no salão envidraçado. Está lá no alicerce. Foi a única coisa que ficou. Quem construiu o teatro foi o pessoal da Fábrica Alba, porque tinha uma secção de construção civil. Eu continuei como próprio operário da fábrica, era sempre operário da fábrica. A fábrica é que dava a maioria do operário. O meu avô fez grandes obras a nível local, começando pelas fábricas Alba, para o cinema, para o hospital, o bairro Alba, o bairro da Misericórdia e muitas construções. Depois, quando botaram abaixo, eu fui que vi mais o mestre Pisco, que vim com um braçado de estacas e viemos aqui alinhar para os alicerces. Vim para aqui assim trabalhar para o princípio da construção, para os alicerces. O projeto foi, na altura, o diretor da Faculdade de Arquitetura do Porto. E o projeto pode-se ver de Boga também. Esta construção está toda com pedra da sua cor. Uma pedra mole, que havia lá uma grande pedreira, agora está ao sítio dela. Mas é uma pedra que ninguém sabe trabalhar com ela. É finita, comprida, finita. Traziam 1 metro só, descarregavam e às vezes nem davam vazão à pedra para construir, porque demorava lá a arrancar, um pouco pessoal. E depois, quando era amassar massa, a gente tinha que dar vazão. O amassador tinha que amassar a massa para nós acartarmos. Se faltasse a massa, comíamos sarrafada. Os mestres batiam, os mestres, o encarregado. O Teatro Velho foi construído sob o signo da fome, porque nós andávamos aqui a trabalhar, íamos a uma taberna que havia ao lado, Lameirinha, e comíamos 3 carapauzinhos enfiados num palito dos dentes e nem pão havia para comer. Não estava descalço e chegou-me a sair a pele dos pés. Os pés iam ficaram piba. Descalço, que não havia calçado, não havia nada. Era um tempo muito miserável. Não era assim bem pago. Nós, por vezes, trabalhámos até às tantas da madrugada e o dinheiro era sempre o mesmo. Às vezes lá nos dá para ficar um dia em casa ou assim, mas o dinheiro era sempre o mesmo. Mesmo que chovesse, andávamos debaixo de chuva até acabar. A chover mesmo, mas molhava-se todos, mas tínhamos de andar. E olha, cá passei há uns anos, depois é que fui lá para cima. Um dia cheguei aqui e rezei em frente ao teatro, porque pintei as mãos de sangue muitas vezes, eu e os outros, porque todo o betão era transportado em maceiros de madeira e a argamassa de betão rompe as cabeças dos dedos. E então esses maceiros andavam pintados por lado onde se pega nas asas, de sangue uns dos outros, porque chegou a haver aqui 14 alturas de mais ou menos 1 metro. Um aqui, outro acolá, e depois eu estava aqui, passava para o de cima, o outro passava para o outro, até chegar acima ao depósito. A parte mais alta foi o depósito. Também gastou bastante cimento também, que era tudo em cimento armado. Um homem que andava com frente do balcão e caiu cá abaixo, desequilibrou-se. Havia uma prancha inclinada
pousada dos dois lados, mas com inclinação, e ele bateu com as costas nessa prancha, que era um cabão usado naturalmente, não direi podre, mas quase, partiu com as costas, partiu o pranchão. Ele levantou-se logo com uma coragem que eu nunca vi. E a gente fomos à lojinha, ficava na outra rua. Ele foi lá, esfregou a aguardente, bebeu um bocadinho, corajou-se e veio trabalhar outra vez. Quando lá em cima, de manhã, espreitar as moças lá daquela casa daquele lado, e no fim do coisa era, o almoço era jogar a bola aí no Eidos de Ospireiros. Era uma bola de pano feita com uma meia, farrapos lá dentro. Vinha à guarda, a gente fugia, escondia, senão éramos multados. Eles levavam-nos a bola, quando era daquelas chamava-se capuchão, era dessas bolas que há agora, de jogadores, mas eles levavam-nas essas, era lá para os filhos deles, ou sei lá. Foi o meu avô que desenhou esta cadeira para aqui, para a plateia, para o balcão e para se ver de boca. Foi tudo trabalho dele. Eu praticamente exerci só um papel de desenhador autenticamente só, debaixo das instruções que o meu avô me deu. Trabalhei aqui na montagem das cadeiras, as cadeiras do palco, no cinema, para aquelas da plateia. E ainda estão lá, os balcões são lá, ainda são as antigas. Aquelas balcões são as antigas, para não verem. Eram todas iguais àquelas. Depois foram fundidas lá na fundição. Os moldes foram feitos na carpintaria, não é? Foram feitos na carpintaria e depois foram fundidos e pintados lá na fundição e foram montados aqui. E os estofos então vieram do Porto. As cadeiras foram feitas lá, a parte metálica, tanto de umas de outras que foram feitas na obra e desenhadas de propósito para aqui para o cinema. Uma série de desenhos que desapareceram. Eu também digo que eu fiz um carro na fábrica. E esses desenhos, e fiz um motor, e uma grande parte desses desenhos, quando os fui procurar para os guardar, já não existiam lá. Não, só me lembro de uma coisa que realmente me chocou bastante, porque, claro, o cinema era a menina dos olhos do meu pai. E, claro, ele faleceu praticamente um mês antes da inauguração, não é? E, por conseguinte, chocou-me, não é? Só tive pena foi realmente de ter falecido o promotor disso, o Américo Martins Pereira. Muito boa pessoa, um patrão. Falava para qualquer um, sem problemas nenhum. Era amigo do pessoal e mandou-me, quando foi a placa, sempre a chover, todo o dia e toda a noite. E ele aguentou aí à chuva, sem guarda-chuva, teve até ao fim. E antes, talvez um mês, apareceu uma doença, morreu, ou depois quem ficou acabado foi o irmão também que já morreu. Ou depois ficou, ele era presidente da Câmara, e ficou o velho a tomar conta das obras que o filho tinha a fazer para acabar. E fez. Fizemos a inauguração quando essas coisas estavam prontas, que em parte também em homenagem ao meu próprio pai. Não? Tinha lá o convite, um convite em pergaminho, em que tinha um arauta com uma gaita a apitar e a convidar a pessoa. Eu vim à inauguração do cinema com o meu avô, em 1950, vim na inauguração e vim ao outro dia, ver o filme Os Inconquistáveis com Gary Cooper. These are the unconquered, who push ever forward the frontiers of man's freedom. E eram as pessoas todas bem vestidas, que vinha tudo de novo. Eu, apesar de ter trabalhado cá, não vinha à inauguração, sabia que era Os Inconquistáveis, porque eu não tinha dinheiro. Essas grandes companhias que se faziam em Lisboa, que davam espetáculos, passavam todas por aqui. Todas elas que vinham aqui para o norte passavam por aqui e era mesmo já obrigatório pararem e fazer os espetáculos aqui nesta casa. Quando cá veio o Alberto Ribeiro, naquela altura, dá-se o seguinte, que ele ficou maravilhado quando esteve aqui no ensaio e então eles, quando viam o som desta casa, ficavam maravilhados. Trabalhou aqui muitos artistas antigos, olha. O Pastor Santana, o Álvaro da Cunha. Os mais conhecidos, o Nicolau Breiner, o Camilo de Oliveira. O António Silva,
Trabalharam aqui todos. E eu trabalhei com ele. O Revolucionado também veio cá. A Lara Alves veio cá, veio o pai do Fernando Mendes. Eram muitos. Vinham aqui muitas revistas, mesmo muitas de Lisboa que vinham aqui. A Amália, depois veio cá os Companheiros da Alegria, que era do Igrejas Caieiro. Eu sempre gostei muito de cinema, teatro. Nunca teatro, balé, eu gosto de tudo quando seja música. E então havia aquelas moças que à porta e levavam-nos todo lugar. E ganhavam umas coroas, ganhavam qualquer coisita, não é? E então era a minha mulher, minha esposa, a minha esposa. A minha mulher, o senhor é a esposa, é agora. E então ela fazia parte dessas raparigas. Tinha olho nela e ela tinha olho em mim, tinha olho noutras. Naquele tempo, santinha. Então eu casei-me com 37 anos. Como é que eu tinha tempo para andar? Eu queria era aquela boia, pá. Eu queria era, olha. Graças a Deus, portavam-se bem. Eles eram muito educados e nós atendíamos também com a mesma educação. Praticamente era para ver os filmes, porque a ordenada era pouco. E nem sabíamos quanto era. Era arrumadora, era lá em cima no balcão. Era eu de um lado e era uma prima minha do outro. E era uma outra, quem estava no Bengaleira era uma Celina. Eu acho que foi o meu falecido marido que me meteu aqui, que a gente começou a namorar aqui no teatro. Marco-me lá tantos bilhetes, estes e tal, e eu marcava, apontava para o seu fulano tal, os bilhetes tal e tal. O meu computador eram as folhas, é tudo manual. Eu tinha ali uma cadeira por minha conta. Quando chegava à bilheteira, já estava lá o bilhete marcado. Era bilhete marcado. Todas as sessões de cinema, era à quinta e ao domingo. Mas tinha que pagar, é. Havia um sujeito que tinha uma cadeira igual, pegada à minha, que era um homem, que era um sapateiro, era o Manuel Sapateiro. E ele comprava o bilhete, sentava-se assim ao lado, acabava a fita e ele ficava a dormir na cadeira. O meu lugar é o último, era o último, enquanto tinha. Era o último lá ao fundo, junto ao corredor, o R1. Quando esgotava, que remédio, um gajo tinha que ceder o lugar e acabou. O R2 era do porteiro. A gente gostava mais era desses filmes de cobaiada antigos. Eu gostava dos filmes indianos. O meu espetáculo preferido era o cinema. Era o Amor da Perdição. Vinha isso, quase sempre tinha casas cheias. Era quase sempre casas. Quando vinham revistas fora. Revistas ou teatro, ou peças de teatro, não é? A peça que eu mais gostei aqui de ver foi o Alves da Cunha com o Doutor Juiz. O Doutor Juiz. O Alves da Cunha. Era um grande artista, o gajo. Quando começaram a aparecer mais filmes que eram os pornográficos e tal, isso era a casa cheia. Recebia um desgosto a respeito do cinema em Albergaria. Ia passar a haver a classificação dos filmes. Isso iria implicar que eu deixaria de poder ir ao cinema. E foi o que aconteceu até fazer os 13 anos. Era um teatro de top no país. Não podem pôr em dúvida isto ou aquilo ou outro, mas foi feito com requinte e com a vontade de fazer uma casa que desse nas vistas. Não houve nenhum apoio estatal. Não, foi só tudo com capitais da Elba. Tínhamos nós a minha preocupação de escolher a melhor programação que podia haver. Nós isso era um bocado difícil em face às exigências das firmas distribuidoras de filme. Era o Orlando que escolhia os filmes e depois vinha trocar impressões comigo para assinar o contrato praticamente depois. Eu era responsável da bilheteira. Mais tarde passei a ser responsável pelo cinema, mas inicialmente era responsável pela bilheteira. Lembro-me do filme com o que fechou, porque esse marcou-me muito, porque apareceram aí, sei lá, umas dezenas de pessoas poucas, num filme que ainda hoje é referência, o Cinema Paraíso. Não gostava de cinema. Tanto não gostava de cinema que apanhei o vício de fumar. Como não gostava de cinema e tinha que estar a olhar para aquilo, pegava no cigarro, saía o cigarro, dizia para o rapaz, vai olhando por isso que eu vou lá fora, e vinha para o terraço fumar. Nunca mais vi um filme. Até na televisão não vejo cinema. Mas não sou só eu, é que é muita malta que trabalha no cinema que não gosta de cinema.
Muita malta perguntava, oh, que filme é logo? Sei lá que filme é logo, para mim os filmes são todos iguais, ou sei lá, eu não sei. Depois que isto fechou, nunca mais cá entrei, só agora. Depois veio um rapaz, quando isto fechou, entretanto isto fechou, veio um rapaz que chegou a ser meu colega, que era o António Lopes. Tenho belíssimas recordações. Tenho pena de essas recordações não voltarem. O tempo não anda para trás, não. Mas devia de andar. O Teatro Alba para mim foi uma alegria porque era uma coisa rica que havia aqui em Alvegaria à Velha. É verdade. E ele agora reconstruído, mais alegria tenho até deste teatro estar da maneira que está, que é uma categoria. Isto para mim foi a minha casa. Para mim foi a minha casa. A casa que era, antes destas paredes serem postas abaixo, algumas, não todas, eu tenho a imagem daquela casa que era e tenho saudades dela. Não digo que esteja melhor, mas está lindo, está bonito, está diferente. Eu é que agradeço porque estão a dar um relevo a uma obra que começou em Alba e que terminou com a construção deste edifício e a sua exploração. Tenho imenso prazer em estar aqui a estes momentos, não há dúvida nenhuma.